Esse era o rio Eufrates em 2020, e esse é o rio atualmente em algumas regiões. Mas por que será que esse é hoje um dos termos mais pesquisados no Google por diversos adeptos do cristianismo? E o que será que são essas descobertas bizarras que os moradores locais teriam feito nas beiras desse rio? Hoje você vai aprender sobre uma das mais populares profecias das crenças cristãs da atualidade. Há mais de 2000 anos atrás, a Bíblia previu que o gigante mais extenso rio asiático, o rio Eufrates, fosse secar completamente, e quando esse dia chegasse, algo terrível poderia acontecer. A Bíblia diz: o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates. As águas do rio secaram para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do Oriente. O rio Eufrates se encontra nos países da Mesopotâmia, continente asiático. Diversos cristãos pelo mundo defendem e destacam a profecia envolvendo o rio. Mas por quê? Bom, segundo eles, as evidências começam primeiro pela localização, já que o rio Eufrates se localiza no Oriente. O outro motivo é que os países que compõem essa região têm recursos suficientes para formar um exército em grande escala, porque, de acordo com a Bíblia, existiria um exército de 200 milhões de soldados que irão marchar por ele. Daqui a pouco eu vou te mostrar algumas cenas aterrorizantes que supostamente foram gravadas nesse rio. Mas antes, você precisa entender o que ele tem de tão especial. O rio Eufrates fica localizado em uma área onde diversos eventos bíblicos importantíssimos aconteceram. De acordo com o cristianismo, esse rio era uma fronteira para o Jardim do Éden. Suas águas passavam pelo local que Deus fez para ser morada de Adão e Eva e de todos os animais que ele criou no princípio de tudo. As Escrituras também mostram que esse rio foi escolhido por Deus como um dos limites da terra prometida que seria entregue aos descendentes de Abraão. E também foi nessa região que Nimrod fundou a religião da Babilônia, onde a Torre de Babel foi construída como um sinal de afronta a Deus. E como está escrito em Apocalipse capítulo 9, quando esse rio secar, um exército com mais de 200 milhões de soldados começará a marchar, vindos do leste. Agora, observe que curioso. Quando o apóstolo João escreveu essas palavras, nem mesmo existiam 200 milhões de pessoas no planeta como um todo. Mas quando você pensa que essa profecia não pode soar ainda mais assustadora, veja só o que a Bíblia diz. Solte os 4 anjos caídos que estão presos no grande rio, e eles estarão prontos para aquela exata hora, dia, mês e ano. Serão então soltos para que matem 1/3 da humanidade. Algumas pessoas, inclusive, dizem que as cenas que daqui a pouco eu vou te mostrar, supostamente seriam desses 4 anjos aprisionados. Bom, sobre isso nós não temos certeza, mas uma coisa sim é certa. De acordo com a Bíblia, quando esse rio estiver completamente seco, esses 4 anjos caídos seriam libertos para liderar um enorme exército que será capaz de destruir 1/3 da população. E se nós somássemos esse número com todos os outros julgamentos do Apocalipse, isso significa que mais de 50% da população seria destruída. Se levarmos em conta o fato de que nos dias de hoje o planeta tem em média 8 bilhões de habitantes, isso significaria que 4 bilhões de pessoas desapareceriam da noite para o dia. E a essa altura você provavelmente já deve estar se perguntando quem eram esses anjos e de onde eles surgiram. Para alguns estudantes da Bíblia, esses são os mesmos anjos caídos citados no capítulo 1 de Judas no Novo Testamento. Segundo eles, esses anjos vieram ao mundo porque acharam as filhas dos homens atraentes. A partir daí, eles tiveram relações com essas mulheres, o que acabou ocasionando na criação de seres híbridos, ou seja, os Nefilins. Após isso, quando Deus notou o que tinha acontecido, ficou extremamente irado e trouxe o dilúvio à terra. Mas o que aconteceu com esses anjos? Bom, segundo as Escrituras, Deus os aprisionou em lugares de completa escuridão e trevas. Veja o que diz. E aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, ele os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. Antes de continuarmos a falar sobre essa assustadora e ao mesmo tempo fascinante profecia, coloca aqui nos comentários se você já tinha alguma vez ouvido falar sobre o rio Eufrates. Bom, agora que você já sabe das profecias que tratam desse rio, vamos entender o motivo de tantas pessoas estarem pesquisando sobre ele. Acontece que a região mesopotâmica, onde o rio Eufrates se localiza, está enfrentando uma enorme seca atualmente. Segundo o Ministério de Recursos Hídricos, a região do Iraque sentiu esse ano uma das maiores crises hídricas desde 1930.
Devido a essas constantes secas, autoridades locais da região estimam que em média 1.200 famílias deixaram as regiões do sul iraquiano, onde a atividade agrícola é a mais presente. Com isso, milhares de famílias foram afetadas, pois muitas delas se dedicavam à criação de animais, que é uma das únicas formas de sobrevivência por lá. E foi em um desses trechos secos do rio Eufrates que foi gravado um vídeo extremamente curioso e até mesmo assustador que tem circulado pelas redes sociais. Esse vídeo foi feito por arqueólogos e pesquisadores que estavam trabalhando no local há algum tempo. Nele, podemos escutar rugidos aterrorizantes como os de um leão, mas com um toque de angústia e muita monstruosidade. No vídeo, também dá para ouvir um som que se assemelha ao de correntes sendo arrastadas pelo chão, assim como as de alguém que foi aprisionado. Vamos assistir juntos. Apesar de não sabermos se esse vídeo é real ou não, ele não deixa de ser muito assustador. Outra curiosidade é que a diminuição do volume de águas dos rios Tigre e Eufrates trouxe muitos benefícios à comunidade arqueológica. Essa diminuição possibilitou a descoberta de novos sítios arqueológicos nunca vistos antes, como esse que foi construído no início dos anos 70 e detém evidências de mais de 11.000 anos de história. Ele se encontra no extremo norte do Iraque. Além de tudo, essa seca acabou evidenciando uma antiga cidade na região de Mossul. Tudo isso porque o reservatório da barragem de Mossul apresentou um extremo período de seca. É essa barragem, inclusive, que segura as águas do rio Tigre, que é um dos maiores do Iraque. Agora vamos ao exemplo da cidade recém-descoberta de Zágico, situada ao norte da Mesopotâmia. De acordo com os pesquisadores, essa cidade pode, inclusive, ter sido citada em textos antigos da Babilônia. Nessa cidade foram encontradas grandes fortificações, metais fundidos, paredes feitas de tijolos e até mesmo indícios de edifícios residenciais. Os arqueólogos encontraram também um palácio de apenas 3.400 anos. Segundo esses pesquisadores, essa construção pertenceu ao Império Mitanni, que dominou partes da Síria, Iraque e também da Turquia. Depois de tudo isso, ficou fácil entender o porquê de tantas pessoas estarem falando sobre o rio e as suas profecias.